Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que vamos partilhar hoje se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a postura dos mestres da lei dos fariseus se aplica muito bem àquele ditado popular muito conhecido de todos nós: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Por isso Jesus recomendava aos seus discípulos e à multidão que o escutava que acolhessem o que estes diziam, mas verdadeiramente não imitassem as suas ações. Jesus, com a sua sabedoria, com o seu amor, lhes aconselhava, irmãos, que aprendessem tudo o que eles os ensinassem, mas não seguissem os seus passos na incoerência de vida. E se nós nos transportarmos para os dias de hoje, como naquele tempo, a atitude dos mestres da lei e dos fariseus se manifesta nos pais de família hoje, nos professores, coordenadores, políticos, chefes de Estado, patrões, enfim, todas essas pessoas de uma forma direta ou indiretamente constituídas em autoridades aqui na terra. O costume de se dar ordem, de ensinar o certo, mas fazer o errado é uma rotina e uma praga que se alastra cada dia mais no seio das nossas famílias, nas nossas comunidades, no mundo inteiro, e às vezes até em alguns grupos de hierarquia da igreja. Precisamos nos conscientizar, irmãos, para nunca esquecer de que a nossa autoridade é legitimada pelas nossas ações, e não pelas palavras e conselhos. Se nós queremos ter autoridade, irmãos, a autoridade daquelas pessoas que pregam e que pode dar conselhos, nós temos que ser exemplos vivos. Temos que praticar aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós, como pai e mães, como coordenadores de grupos, ou como chefias no trabalho, perdemos completamente a moral, porque agimos ao contrário daquilo que pregamos como correto. Também nas coisas de Deus, só tem autoridade para interpretar a sua palavra aquele que vivencia
e que guarda no seu coração, grava no seu coração as palavras e os pratica, e a pratica em termos de ações e atitudes. Quando nos referimos às mãos, aos gestos, estamos reportando a ação, realização de obras. E isto é para nós um exemplo a ser seguido. Jesus nos deu o exemplo, nos deu o ensinamento. Nós temos responsabilidade naquilo que pregamos, naquilo que falamos, naquilo que ensinamos. Principalmente aquelas pessoas que se propõem a estarem na frente de algum ministério e que são constituídas de autoridade. Precisamos, irmãos, estarmos sempre à frente e firmes nas nossas ações, quando cobramos ou exigimos das outras pessoas. Como irmãos e como irmãs, temos o dever de ensinar, de exortar, de aconselhar. Porém, isso só se torna legítimo quando o fazemos como serviço, com humildade e responsabilidade, e não somente para aparecer. Peçamos isso ao Espírito Santo, que nós tenhamos essa sabedoria de aconselhar, de falar, de pregar a palavra de Deus, de falar do Senhor, mas que tenhamos no nosso coração a prática, as ações, as atitudes, coerente naquilo que nós falamos, naquilo que nós proclamamos. Que o Espírito Santo hoje mova o nosso coração para aquilo que é correto, não simplesmente em palavras, mas também em ações. Que os nossos conselhos sejam dados refletindo aquilo que somos, aquilo que nós vivemos, que nós praticamos. Jesus nos ensina a sermos humildes, a viver a palavra, mas não agirmos de forma hipócrita. Peçamos essa unção do Espírito Santo. Reflitamos hoje dentro do nosso coração. Nós devemos agir de acordo com a palavra do Senhor, em atitudes e ações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.